Estamos conversando com o doutor em psicologia, Eduardo José Legal, sobre medo. Pois é, o medo, né, professor? Aí do outro lado, eu vi agora há pouco, sapo, cachorro, né? O pessoal, cada um tem os seus medos, né, professor? Mas me diz uma coisa, a gente já nasce com certos medos ou a gente vai adquirindo eles ao longo da vida? Como é que funciona? Alguns medos, eles parecem que são programados, né, para acontecer, como por exemplo o medo de altura, né, que geralmente o indivíduo não nasce com o medo, mas a partir do momento em que ele tem a experiência de engatinhar, por exemplo, quando ele chega numa situação onde a altura ele... Medo da queda, né? Da queda, exatamente. Mas ele só ocorre depois que o indivíduo pode se movimentar sozinho. Então, então isso não é inato. É inato, mas no sentido de ele precisa de a experiência para que se possa desenvolvê-lo. Mas ele está presente, não ensinaram para ele que aquilo cai, ele simplesmente chegou ali e parou, travou. Existem outros medos também que podem ser considerados, alguns medos, por exemplo, de animais peçonhentos e tal, podem estar ligados também a isso. Mas esses já não têm muita confirmação empírica, mas o medo de altura, por exemplo, tem. Professor, na pesquisa para essa entrevista, para a elaboração das perguntas, aquela coisa toda, muito enfatizada a questão do medo de palhaço, né? Principalmente muitos relatos em relação àquele filme, o It, o palhaço assassino, né? Uhum. Como é o nome? Quem tem medo de palhaço? Coralfobia. Né? É uma fobia específica, realmente, e algumas pessoas chegam a ter coralfobia. Coralfobia. Isso. E muita gente tem medo de palhaço no mundo inteiro. Até por conta, muitas vezes, da própria apresentação do palhaço. Geralmente as crianças têm acesso a eles muito jovens. É uma figura colorida, grande, e isso realmente, para um bebê, mexe. Né? Mexe. Né? Eles não vêm normalmente devagar, eles vêm fazendo palhaçadas, claro, que é a profissão deles. Isso acaba, muitas vezes, assustando algumas crianças. Doutor, vamos falar sobre a forma patológica do medo, né? A fobia. Existem sintomas físicos? Sim. Quais seriam eles? Taquicardia. Então, o coração acelera, a respiração fica curta, o indivíduo tem uma série de... tem rubor, né? Pode apresentar também gagueira, ele não consegue falar de forma adequada. Os sentimentos de ansiedade, de afastamento, a necessidade de afastamento da situação é imediata. Né? O indivíduo não consegue focar em outra coisa no ambiente, a não ser no objeto fóbico e se livrar dele. É a única coisa que ele consegue pensar. Né? Então, são suspensas os comportamentos, ou vamos dizer assim, aquele... como é que a gente poderia chamar aqui? A inibição do comportamento. Né? Então, geralmente você poderia inibir. Não vou sentir medo aqui porque vai pegar mal, né? O que as pessoas vão achar? Não, o indivíduo não consegue fazer isso. Ele não consegue inibir a resposta. Né? E o medo vem com toda a sua força. Então, geralmente, ele passa a não frequentar mais esses lugares, né? E, por conta disso, acaba desenvolvendo uma reação extremamente inadaptativa, né? Não adaptativa a essas situações. Ô, professor, aquela história de que devemos encarar de frente os nossos medos para cortá-lo, né? Para arrancar o mal pela raiz, confere? É por aí mesmo? Para muitos casos, ou para os casos não patológicos, sim. Usar o meu exemplo. Eu tenho medo danado de voar de avião. Nunca voei. Sim. Vou voar pela primeira vez. Essa possibilidade, tranquilo, nada demais, né? Acabou esse medo. Ou sim. não? Alguns casos. Aí tem que ver, né? Por exemplo, programe uma viagem de avião e tente ver como é que você sente. Né? Se realmente esse medo te impede de fazer, né? Então está na hora de procurar ajuda. Você estava falando, citou um caso interessante, né, da sua filha, na questão medo de palhaço, né? Não pode ser na força também, na obrigação, né? Você estava até mencionando, primeiro ela ganhou uma roupinha de palhaço, foi se adaptando, é por aí, né, também? Exatamente. A maioria dos medos que nós temos, nós nos acostumamos a eles e facilmente nos lidamos com eles. Até mesmo os fatos traumáticos, né? A maioria das pessoas, quando a gente fala que as pessoas que passaram por problemas de trauma, então vão desenvolver estresse pós-traumático. Não. A maioria delas não vai desenvolver. Ela vai conseguir lidar com a situação com o tempo
e com a experiência, e com ou novas experiências que o indivíduo tenha, e a partir disso ele vai aprender a lidar melhor com a situação. Porém, há pessoas que não conseguem fazer isso e precisam então de uma ajuda. E como é que funciona esse tratamento? Exatamente essa ajuda, o tratamento do medo, da fobia, como é que ele é? Sim, a fobia, ela pode vir acompanhada também de outros transtornos. Então, por exemplo, indivíduos depressivos podem desenvolver fobias, indivíduos com transtorno de uso de substâncias, dependentes químicos, podem desenvolver fobias, indivíduos com outros transtornos mentais podem desenvolver fobias também. A fobia não é um transtorno separado, ela pode também ocorrer em conjunto com outros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se essa fobia ela está ou não adicionada a esses outros transtornos. A outros fatores. A outros fatores. Se ela não está relacionada, se ela é primária, como a gente chama, né? Ou seja, ela não está relacionada a esses ao uso outros de fatores, drogas, por exemplo? Isso. Então, um tratamento eficaz para a fobia é o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que seria isso? Dessensibilizar, ou seja, diminuir a sensibilidade do indivíduo a objeto fóbico. Aos poucos. Então, por exemplo, você tem medo de avião, mas não tem medo de altura? Tem. Não tem. Acho que quem sabe ali esteja a origem. Exato. Então, a gente poderia fazer como com você, Paulo? Vamos primeiro até o aeroporto, vamos dar uma olhadinha, avião pousando, decolando. Exato. Ou seja, vamos fazer aproximações sucessivas e, caso a ansiedade aumente, fazemos um procedimento de relaxamento e você diminui a ansiedade. À medida em que você consegue lidar com aquilo, passamos para um passo superior. Progressivo. Até chegar na situação de pegar o avião, viajar tranquilamente. Vou programar a minha viagem então, você me deixou um tanto mais tranquilo. Conversamos com o doutor em psicologia, Eduardo José Legal. Doutor, obrigado pela participação, foi um prazer. Estou um tanto mais tranquilo, mais aliviado. Que bom. Eu que agradeço o convite, né? E uma forma também de divulgar o nosso trabalho. Nós voltamos amanhã, ENTV Informação 24 horas.